Bem-vindos ao Luzes do Farol Podcast. Meu nome é Brian Vincent e esse é o Luzes do Farol, um podcast onde nós falamos sobre crimes reais, filmes, séries, talvez livros e coisas obscuras da internet. E eu sou o Rafael, o co-apresentador desse programa. Temos aqui um co-apresentador muito saudável, graças a Deus. Inclusive ele que vai apresentar esse episódio. Pera, o quê? Não, calma aí. O Brian vai ler a história desse episódio porque a minha voz tá... Encontra-se inexistente no momento. O nosso plano era que o Rafael ia ler as histórias desse episódio e eu ia ler a dos outros do próximo episódio. Sim. Só que, infelizmente, não vai dar porque acabou que ele ficou doente. Bom, pra que a gente possa dar continuidade à nossa série Pen Pal, hoje a gente vai ler a terceira parte. A gente leu o último episódio, se você não ouviu, vai ouvir, porque senão você não vai entender nada desse aqui, porque é a continuação. A gente leu Passos e Balões, que são histórias assim, que dão a introdução pra essa história. E eu acho essencial a gente ouvir pelo menos passos para você entender o que está acontecendo. Balões é uma continuação muito boa, que dá inclusive o gancho para que a gente vai começar a ler agora. Então, sem mais enrolação, já vamos começar o nosso episódio. Boxes. Se você não leu Passos ou Balões, leia antes de ler o que está abaixo para entender. Para aqueles que leram as minhas histórias e perguntaram se havia mais e receberam respostas enigmáticas de mim, quero me desculpar por ter sido desonesto. Eu disse várias vezes nos comentários que nada realmente aconteceu depois de Passos. Mas isso não era verdade. Os eventos da história a seguir não estavam trancados nos recessos da minha mente. Eu sempre me lembrei deles. Foi só quando me lembrei de Balões e falei com a minha mãe sobre os eventos a seguir que percebi o quão interligada essa história estava com todo o resto, mas eu originalmente não tinha realmente planejado compartilhar isso de qualquer maneira. Meu desejo de reter essa memória foi devido principalmente ao fato de que eu não acho que demonstrei bom senso nela. Eu também queria o consentimento de outra pessoa para contá-la, para não deturpar o que aconteceu. Eu não esperava que houvesse muito interesse em minhas outras histórias, então nunca pensei que realmente seria pressionado por mais detalhes, e eu ficaria feliz em manter isso para mim pelo resto da minha vida. Não consegui falar com a outra parte, mas seria desonesto da minha parte esconder essa história daqueles que queriam mais informações agora que eu falei com minha mãe e a outra linha de conexão foi traçada. O que se segue é uma lembrança tão precisa quanto consegui. Peço desculpas pela extensão. Passei o verão antes do meu primeiro ano do ensino fundamental aprendendo a subir em árvores. Havia um pinheiro em particular bem do lado de fora da minha casa que parecia quase projetado para mim. Ele tinha galhos tão baixos que eu conseguia agarrá-los facilmente sem precisar de ajuda. E nos primeiros dias, depois que aprendi a me levantar, eu apenas sentava no galho mais baixo, balançando os pés. A árvore ficava do lado de fora da nossa cerca, nos fundos, e era facilmente visível da janela da cozinha, que ficava logo acima da pia. Em pouco tempo, a minha mãe e eu desenvolvemos uma rotina que eu ia brincar na árvore enquanto ela lavava a louça, porque ela conseguia me ver facilmente enquanto fazia outras coisas. Conforme o verão passava, minhas habilidades aumentavam e, em pouco tempo, eu estava subindo bem alto. Conforme a árvore ficava mais alta, seus galhos não só ficavam mais finos, mas também mais espaçados. Eventualmente, cheguei a um ponto que não conseguia subir mais alto, então o jogo teve que mudar. Comecei a me concentrar na velocidade e no final consegui alcançar meu galho mais alto em 25 segundos. Fiquei muito confiante e uma tarde tentei pular de um galho antes de ter agarrado firmemente o próximo. Caí cerca de 6 metros e quebrei meu braço feio em 2 lugares. Minha mãe estava correndo em uma direção gritando e eu me lembro dela soando como se estivesse debaixo d'água. Não me lembro do que ela disse, mas lembro de ter ficado surpreso com o quão branco o meu osso estava. Eu ia começar o jardim de infância com gesso e nem teria amigos para autografá-lo. Minha mãe deve ter se sentido péssima porque um dia antes de eu começar na escola, ela trouxe um gatinho para casa. Ele era apenas um bebê e era listrado, de castanho e branco. Assim que ela colocou no chão, ele engatinhou para dentro de uma caixa vazia de refrigerante que estava no chão. Eu o chamei de Boxes. Boxes era apenas um gato de fora quando escapou. Minha mãe tirou as garras dele. Ela tirou as garras do gato? Tirou as garras do gato. Mas não é tipo parte do dedo do gato?
Não, mas é um processo bem doloroso e bem cruel. Mas, tipo, é porque, não sei se você sabe, mas eu acho que é os tigres. Os tigres, o meio que a garra faz parte do dedo dele. Não, de o certa gato forma. também. A garra é o dedo dele, na verdade. Ele só fica contraído. O negócio é que tem gente que tira as garras do gato, assim como algumas pessoas tiram Nossa, as fucículas das aranhas de estimação pra elas não picarem. Nossa, eu já não gostei dessa mãe. Teve uma influencer que fez várias vezes com vários gatos que ela tinha. E aí ela foi falar isso pra internet, a internet não gostou e ela continuou falando. Tipo, eu tiro as garras do meu gato sim, porque senão ele arranha meu sofá todo e meu sofá é muito caro. Não, se você não tá preparado por um bicho agir como um bicho, não tem um bicho. Faz sentido que eu falo? Faz muito sentido, cara. Porque assim, o animal, ele não vai falar assim, poxa, o sofá é muito caro, não vou arranhar. Ele vai arranhar assim, cara, é a natureza dele, entendeu? Até a gente faz coisa que a gente não quer fazer porque é a nossa natureza enquanto animal, cara. Não, mano. Que raiva dessa mãe. Boxes era apenas um gato de fora quando escapou. A minha mãe tirou as garras dele pra que ele não destruísse os móveis. Ai, falei que... Cara, eu acho melhor a gente pular essa parte, senão a gente vai ficar meia hora falando A gente vai ficar disso. militando contra essa mãe. Minha mãe tirou as garras deles para que ele não destruísse os móveis, então, como resultado, nós fizemos o possível para mantê-lo dentro de casa. Ele saía de vez em quando e o encontrávamos em algum lugar no quintal perseguindo algum tipo de inseto ou lagarto, embora ele dificilmente conseguisse pegar um, porque ele não tinha garras dianteiras. Ele era bem invasivo, mas sempre o pegávamos e o carregávamos para dentro de casa. Ele se esforçava para olhar para trás, por cima do meu ombro. Eu disse à minha mãe que era porque ele estava planejando sua estratégia para a próxima vez. Uma vez, lá dentro, dávamos a ele um pouco de atum. E ele aprendeu que o som do abridor de latas poderia sinalizar. Vinha correndo sempre que o ouvia. Esse condicionamento veio a calhar mais tarde, porque perto do fim do nosso tempo naquela casa, Boxer saía com muito mais frequência e corria para debaixo da casa, pro vão subterrâneo, onde nenhum de nós queria ir, porque era apertado e provavelmente cheio de insetos e roedores. Engenhosamente, minha mãe pensou em prender o abridor de latas a uma extensão nos fundos e colocar do lado de fora do buraco para onde o Boxer tinha passado. Eventualmente, ele emergia com seus miados altos, parecendo animado com o som e depois horrorizado com a forma que pudemos fazer uma trapaça tão cruel com ele. Um abridor de latas sem atum não fazia sentido para Boxes. A última vez que ele escapou para debaixo da casa foi, na verdade, no último dia lá. Minha mãe colocou a casa à venda e começamos a embalar nossas coisas. Não tínhamos muita coisa e esticamos a embalagem por um tempo, embora eu já tivesse embalado todas as minhas coisas a pedido da minha mãe. Minha mãe percebeu que eu estava muito triste com a mudança e queria que a transição fosse tranquila para mim. E eu acho que ela pensou que ter minhas roupas na caixa reforçaria a ideia de que estávamos nos mudando, mas as coisas não mudariam tanto. Quando o box saiu enquanto carregávamos algumas coisas no caminhão de mudança, minha mãe xingou porque já tinha embalado o abridor de latas e não tinha certeza de onde estava. Fingi ir procurá-lo para não ter que ir para debaixo da casa. E a minha mãe, provavelmente completamente ciente do meu pequeno golpe, moveu um dos painéis e entrou. Ela saiu com boxes bem rápido e parecia bem nervosa, o que me fez ainda melhor sobre sair dali. Minha mãe fez alguns telefonemas enquanto eu arrumava as minhas coisas. E então ela entrou no meu quarto e me disse que tinha falado com o corretor e começaríamos a nos mudar para outra casa naquele dia. Ela disse isso como se fosse uma notícia excelente, mas eu pensei que teríamos mais tempo na casa. Ela disse originalmente que não nos mudaríamos até o final da semana e era apenas terça-feira. Além do mais, não tinha terminado de arrumar as minhas malas completamente. Mas a minha mãe disse que, às vezes, era mais fácil substituir as coisas do que empacotá-las e carregá-las por toda a cidade. Eu nem consegui pegar o resto das minhas roupas encaixotadas. Eu perguntei se podia ligar pro Josh pra dizer tchau, mas ela disse que poderia simplesmente ligar pra ele na nossa nova casa. Saímos de van de mudança. Consegui manter contato com o Josh por anos, o que é surpreendente, já que não frequentávamos mais a mesma escola. Nossos pais não eram amigos próximos, mas sabiam que éramos, e portanto acomodavam o nosso desejo de nos ver, nos levando de um lado para o outro para dormir em casa. Às vezes, todo o fim de semana. No Natal de um ano, nossos pais até juntaram dinheiro e nos deram alguns walkie-talkies muito bons que foram anunciados para funcionarem em um alcance que se estendia além da distância entre nossas casas. Eles também tinham baterias que podiam durar dias se o walkie-talkie estivesse ligado, mas não fosse usado. Eles só ocasionalmente funcionavam bem o suficiente para que pudéssemos falar do outro lado da cidade, mas quando ficávamos em casa, os usávamos pela casa, falando em uma linguagem de rádio falsa que tínhamos tirado de filmes, e eles funcionavam muito bem para isso. Graças aos nossos pais, ainda éramos amigos quando tínhamos 10 anos. Um fim de semana, eu estava hospedado na casa do Josh e minha mãe me ligou para me dar boa noite. Ela ainda estava bem atenta, mesmo quando não podia me observar, mas eu tinha me acostumado tanto que nem percebi, mesmo que Josh percebesse.
Ela parecia chateada. Boxes estava desaparecido. Deve ter sido uma noite de sábado, porque eu tinha passado a noite na casa de Josh na noite anterior e iria pra casa no dia seguinte, porque teríamos aula na segunda-feira. Boxes estava desaparecido desde sexta-feira à tarde. E deduzi que ela não o via desde que voltou pra casa depois de me deixar. Ela deve ter decidido me dizer que ele estava desaparecido porque se não voltasse pra casa antes de mim, eu ficaria arrasado. Não apenas com a sua ausência, mas como ela conseguiu esconder isso de mim. Ela me disse pra eu não me preocupar. Ele vai voltar, ele sempre volta. Mas Boxes não voltou. 3 fins de semana depois, fiquei na casa de Josh novamente. Eu ainda estava chateado com Boxes, mas a minha mãe me disse que houve muitas vezes em que animais de estimação desapareceram de casa por semanas ou até meses, apenas para retornar por conta própria. Ela disse que eles sempre sabiam onde era a casa e sempre tentavam voltar. Ela estava explicando isso para Josh quando um pensamento me atingiu com tanta força que interrompi minha própria frase para dizê-lo em voz alta. E se Box pensasse na casa errada? Josh ficou confuso. Quê? Ele mora com você, ele sabe onde é a casa dele. Mas ele cresceu em outro lugar, Josh. Ele foi criado na minha casa antiga, a alguns bairros de distância. Talvez ele ainda pense naquele lugar como se fosse o lar dele, como eu. Ah, entendi bem, isso seria ótimo. Vamos contar pro meu pai amanhã e ele vai nos levar pra lá pra gente ver se ele tá lá mesmo. Não, ele não vai, cara. Minha mãe disse que nunca poderíamos voltar para aquele lugar porque os novos donos não iriam querer ser incomodados. Ela disse que disse a mesma coisa para sua mãe e seu pai. Josh persistiu. Ok, então sairemos para explorar amanhã e iremos até a sua antiga casa. Não, se formos vistos, seu pai vai descobrir e a minha mãe também. Temos que ir lá nós mesmos. Temos que ir hoje, à noite. Não foi preciso muita persuasão para convencer Josh, já que ele geralmente era o único a ter ideias como essa. Mas nunca tínhamos saído escondido da casa dele antes. Na verdade, acabou sendo incrivelmente fácil. A janela do quarto dele dava pro quintal, e ele tinha uma cerca de madeira com trava que não estava trancada. Depois desses 2 pequenos solavancos, saímos pela noite. Lanterna e walkie-talkies em mão. Havia 2 maneiras de ir da casa de Josh para minha antiga casa. Poderíamos andar pela rua e fazer todas as curvas, ou atravessar a floresta, o que levaria cerca de metade do tempo. Levaria cerca de 2 horas para caminhar até lá pela rua, mas sugeri que fôssemos por ali de qualquer maneira. Disse a ele que era porque não queria me perder. Josh recusou e disse que se fôssemos vistos, eles poderiam reconhecer ele e contar ao pai dele. Ele ameaçou ir para casa se não pegássemos o atalho, e eu aceitei porque não queria ir sozinho. Josh não sabia da última vez que andei por essa floresta à noite. A floresta era muito menos assustadora com um amigo e uma lanterna e estávamos indo muito bem. Eu não tinha certeza de onde estávamos, mas Josh parecia confiante o suficiente e isso reforçou minha moral. Passamos por um trecho particularmente espesso de árvores emaranhadas quando a tira do meu walkie-talkie prendeu em um galho. Josh estava com a lanterna e então eu estava lutando para soltar o walkie quando ouvi Josh dizer: "Ei cara, quer dar um mergulho?" Olhei para onde ele estava iluminando a lanterna, embora eu tenha fechado os olhos enquanto o fazia, porque agora eu sabia onde nós estávamos. Ele estava apontando para a boia de piscina. Foi aqui que eu acordei nessa floresta todos aqueles anos atrás. Senti um nó na garganta e a ardência de lágrimas nos meus olhos enquanto continuava a lutar com o walkie-talkie. Frustrado, puxei com força suficiente para soltá-lo e me virei e caminhei até Josh, que estava parcialmente deitado na boia de piscina em uma pose de banho de sol simulado. Enquanto eu caminhava em sua direção, tropecei e quase caí em um buraco bem grande que estava no meio dessa pequena clareira, mas recuperei o equilíbrio e parei bem na borda. Era fundo. Fiquei surpreso com o tamanho do buraco, mas mais surpreso pelo fato de não me lembrar dele. Percebi que não devia estar lá naquela noite, porque estava no mesmo lugar onde eu tinha acordado. Tirei isso da cabeça e me virei pra Josh. "Para de brincar, cara. Você viu que eu tava preso ali, você ficou brincando aqui com essa boia." Eu pontuei a frase com um chute em uma parte exposta da boia. Um grito estridente surgiu dele. O sorriso de Josh se inverteu. De repente, ele parecia aterrorizado e estava lutando para sair da boia, mas ele não conseguiu de forma rápida devido à forma estranha como ele estava deitado nela. Cada vez que ele caía de volta na boia, os gritos se intensificavam. Eu queria ajudar Josh, mas eu não conseguia me aproximar mais. Minhas pernas não cooperavam. Eu odiava essa floresta. Peguei a lanterna que ele tinha jogado em sua surra e iluminei a boia sem saber o que esperar. Finalmente, Josh saiu da boia e correu para perto de mim, olhando para onde eu estava iluminando. De repente, lá estava. Era um rato. Comecei a rir nervosamente e nós dois observávamos o rato correr pela floresta. Josh me deu um soco leve no braço, o sorriso lentamente retornando ao seu rosto e continuamos andando. Aceleramos o passo e saímos da floresta mais rápido do que pensávamos e nos encontramos de volta no meu antigo bairro. A última vez que eu fiz a curva à frente, vi minha casa totalmente iluminada e todas as memórias do que aconteceu voltaram à tona. Senti um pulo no coração quando finalmente dobramos a esquina e estávamos prestes a encarar a vista completa da minha casa. Mas, dessa vez, todas as luzes estavam apagadas. De longe,
pude ver minha velha árvore trepadeira e enquanto a minha mente traçava os passos de causalidade para trás, percebi que não estaria de volta aqui essa noite se essa árvore não tivesse crescido e fiquei brevemente impressionado com a forma como todos os eventos eram assim. À medida que nos aproximamos, pude ver que o gramado parecia terrível. Eu não conseguia nem adivinhar quando foi a última vez que foi aparado. Uma das venezianas havia se soltado parcialmente e balançava para frente e para trás na brisa. E, no geral, a casa parecia bem suja. Fiquei triste em ver minha antiga casa em tal estado de abandono. Por que minha mãe se importaria se incomodássemos os novos donos se eles se importam tão pouco com o lugar onde eles moravam? E então eu percebi. Não houve novos donos. A casa estava abandonada. Por que minha mãe mentiria pra mim sobre nossa casa ter pessoas nela? Mas eu pensei que isso era realmente uma coisa boa. Seria mais fácil procurar por boxes se não tivéssemos que nos preocupar em sermos vistos pela nova família. Isso tornaria tudo mais rápido. Josh interrompeu meus pensamentos enquanto passávamos pelo portão e subimos para a casa em si. Sua antiga casa é uma droga, cara. Josh gritou o mais baixo que pôde. Cala a boca, Josh. Mesmo assim, ainda é mais legal que a sua casa. Ei, cara, ok, acho que Box provavelmente estava embaixo da casa. Um de nós tem que ir lá embaixo olhar, mas o outro tem que ficar aqui perto da abertura, caso ele venha correndo pra fora. Você tá falando sério? Olha, eu aposto isso em você, a menos que você esteja com muito medo. Eu disse, segurando meu punho sobre a palma da mão virada pra cima. Tudo bem, mas vamos no agora, não no 3. É pedra, papel, tesoura, agora. Não 1, 2, 3. Eu sei como jogar o jogo, Josh. Você é quem sempre erra. Eu perdi. Eu soltei o painel que minha mãe sempre movia quando ela tinha que rastejar aqui embaixo para pegar boxes. Ela só teve que fazer isso algumas vezes, já que o truque do abridor de latas geralmente funcionava. Mas quando ela teve que fazer isso, ela odiou, especialmente na última vez. E quando eu olhei para a escuridão do vão subterrâneo, eu tive uma compreensão maior do porquê. Antes de nos mudarmos, ela disse que era realmente melhor que boxes corresse aqui embaixo, apesar de quão difícil poderia ser tirá-lo de lá. Era menos perigoso do que ele pular a cerca e correr pela vizinhança. Tudo isso era verdade, mas eu ainda tava com medo de fazer isso. Peguei a lanterna e o walkie-talkie e comecei a rastejar pra dentro. Um cheiro forte tomou conta de mim. Cheirava a morte. Liguei meu walkie-talkie. Josh, você tá aí? Aqui é o Macho Man. Câmbio. Josh, para com isso, tem algo errado aqui embaixo. O que você quer dizer? Isso fede, parece que algo morreu. É o Boxes? Eu espero mesmo que não. Coloquei o walkie-talkie de lado e movi a lanterna enquanto rastejava pra frente. Olhando pelo buraco de fora, você conseguia ver todo o caminho de volta com a iluminação certa, mas você tinha que estar dentro para ver ao redor dos blocos de suporte que sustentavam a casa. Eu diria que havia cerca de 40% da área que você não conseguia ver, a menos que estivesse realmente no vão, mas mesmo lá dentro descobri que só conseguia ver diretamente para onde a lanterna estava apontando. Percebi que isso tornaria a exploração no lugar muito mais difícil. Conforme eu avançava, o cheiro se intensificava. O medo estava crescendo em mim de que Box estivesse vindo para cá e algo tivesse acontecido com ele. Eu iluminei a lanterna ao redor, mas não consegui ver muita coisa. Enrolei meus dedos em um bloco de suporte para me puxar para frente e enquanto fazia isso senti algo que fez a minha mão recuar. Pelagem. Meu coração afundou e eu me preparei emocionalmente para o que estava prestes a ver. Eu rastejei lentamente para poder prolongar o que eu sabia que estava por vir e avancei meus olhos e a lanterna além do bloco para ver o que estava do outro lado. Eu cambaleei para trás horrorizado. Jesus Cristo! Essa expressão escapou da minha boca trêmula. Era uma criatura horrível e retorcida, muito decomposta. Sua pele tinha apodrecido em seu rosto, então os dentes pareciam enormes e o cheiro era insuportável. O que é? Você tá bem? É o Boxes? Peguei o walkie-talkie? Não é o Boxes. Então, que diabos é isso? Não sei. Iluminei novamente e olhei pra ele com menos medo da minha visão. Eu ri. É um guaxinim. Bem, continue procurando. Eu vou entrar na casa pra ver se ele conseguiu entrar de alguma forma. Que? Não, Josh, não entra aí. E se o Box estiver aqui embaixo e acabar? Ele não pode. Eu coloquei o tabuleiro de volta. Olhei e vi que ele tava falando a verdade. Por que você fez isso? Não se preocupe, cara. Você pode movê-lo facilmente. Isso faz mais sentido. Se o Box saísse e eu perdesse, ele teria ido embora. Se ele estiver lá embaixo, o agarre com força e eu irei mover o tabuleiro. E se ele não tiver, você pode movê-lo você mesmo enquanto eu olho dentro da casa. Alguns dos seus pontos eram bons. E eu duvidava que ele conseguisse entrar de qualquer maneira. Ok, mas tenha cuidado e não toque em nada. Tem um monte de roupas velhas minhas ainda em caixas no meu quarto. Você pode olhar lá dentro pra ver se ele entrou em uma. E não se esqueça de trazer seu walk. Entendido, bom amigo. Percebi que estaria escuro como um breu lá dentro. A energia teria sido desligada, já que ninguém estava pagando a conta. Com alguma sorte, ele poderia ver pelas luzes da rua, que poderiam lançar alguma luz lá dentro. Caso contrário, não tenho certeza do que ele faria. Em pouco tempo, ouvi passos bem acima da minha cabeça e senti terra velha caindo sobre mim. Josh, é você?
Breaker, aqui é o Macho Man voltando para o grande Tango Foxtrot. A águia pousou. Qual é o seu 20? Precisa de Jasmine? Câmbio. Idiota! Macho Man, meu ouvinte está no seu banheiro olhando seu estoque de revistas. Parece que você tem uma queda por bundas de homens. Qual é o relatório sobre isso, Câmbio? Eu podia ouvi-lo rindo sem walk e comecei a rir também. Eu ouvi os passos desaparecerem um pouco. Ele estava a caminho do meu quarto. Cara, tá escuro aqui. Ei, você tem certeza que tinha deixado as suas caixas de roupa aqui? Eu não vejo nenhuma. Sim, deve ter algumas caixas na frente do armário. Não tem nenhuma caixa aqui. Deixa eu ver se você colocou as caixas no armário antes de sair. Comecei a pensar que talvez minha mãe tivesse voltado, pegado as roupas e as dado de presente, porque muitas delas já não serviam mais em mim. Mas eu me lembrei de ter deixado as caixas lá. Não tive tempo de fechar a última antes de irmos embora. Enquanto eu esperava Josh me contar o que ele encontrou, eu chutei minha perna que estava começando a ficar dormente por causa da posição que eu estava e ela bateu em algo. Eu olhei pra trás e vi algo realmente estranho. Era um cobertor e ao redor dele havia tigelas. Eu me arrastei um pouco mais perto dele. O cobertor cheirava mofo e a maioria das tigelas estava vazia, mas uma tinha algo que eu reconheci ainda dentro: comida para gatos. Era um tipo diferente da que dávamos para boxes, mas de repente eu entendi. Minha mãe tinha criado um lugarzinho para boxes para encorajá-lo a vir aqui em vez de correr pela vizinhança. Isso fazia muito sentido e parecia ainda mais provável que boxes voltava para esse lugar. Pô, de novo. Pô, eu fiquei mó desesperado. Assim, nossa. Eu também, eu achei que era O cara dormia. do Nossa, cara. o cara dormia embaixo da casa deles, Pra observar. roubava a comida do gato. Por isso que ele ia lá de baixo, porque ele roubava a comida do gato e de vez em quando ele ia ir lá. Nossa. De novo um falso jumpscare. Caraca, mano. Isso é tão legal, mãe. Eu pensei. Encontrei suas roupas. Ah, legal. Onde elas estavam? Estavam nas caixas? Como eu disse, não tem caixas aqui. Suas roupas estão no seu armário. Estão penduradas. Senti um arrepio. Isso era impossível. Eu tinha embalado todas as minhas roupas. Embora não devêssemos nos mudar por mais 2 semanas quando partimos, lembro-me de empacotá-las e pensar que era estúpido ter que tirar as roupas da caixa e colocá-las de volta. Eu as tinha embalado, mas alguém as tinha pendurado de volta. Por quê? Josh parecia sair dali. Isso não pode estar certo, Josh. Elas deveriam estar em caixas. Para de brincar e volta pra fora. Sem brincadeira, cara. Eu tô olhando pra elas. Talvez você tenha pensado que deixou em caixas. Uau, você realmente gosta de se olhar, né? O quê? O que você quer dizer com isso? Suas paredes, cara. Suas paredes estão cobertas de polaroids de você mesmo. São centenas delas. Pra que você contratou alguém? Silêncio. Verifiquei meu walkie pra ver se o tinha desligado de alguma forma. Tava tudo bem. Eu podia ouvir passos, mas não conseguia dizer exatamente pra onde Josh estava indo. Esperei Josh terminar a frase, pensando que seu dedo tinha acabado de escorregar do botão, mas ele não continuou. Ele parecia pisando forte pela casa agora. Eu tava prestes a falar com ele pelo rádio quando ele voltou. Tem alguém na casa. Sua voz parecia abafada e quebrada. Eu podia ouvir que ele estava à beira das lágrimas. Eu queria responder, mas quão alto estava o volume do walkie-talkie? E se a outra pessoa ouvisse? Eu não disse nada e apenas esperei e escutei. O que eu ouvi foram passos. Passos pesados e arrastados. E então um baque alto. Meu Deus! Josh! Ele tinha sido encontrado. Eu tinha certeza disso. Essa pessoa o tinha encontrado e o estava machucando. Eu comecei a chorar. Ele era o meu único amigo depois do boxes. Então eu percebi. E se Josh dissesse a ele que eu estava aqui embaixo? O que eu poderia fazer? Enquanto eu lutava para me recompor, eu felizmente ouvi a voz de Josh pelo walkie-talkie. Ele tem alguma coisa, cara. É uma bolsa grande. Ele simplesmente jogou no chão. E, meu Deus, cara. A bolsa. Acho que ela simplesmente se moveu. Eu tava paralisado. Eu queria correr pra casa. Queria salvar Josh. Eu queria ir buscar ajuda. Queria tantas coisas, mas eu apenas fiquei ali, congelado. Enquanto eu estava deitado, incapaz de me mover, meus olhos focaram no canto da casa que estava bem abaixo do meu quarto. Eu movi minha lanterna e a respiração engatou com o que eu vi. Animais. Dezenas deles. Todos eles mortos. Eles estavam em pilhas ao redor do perímetro do vão. Boxes poderia estar entre esses cadáveres? Era pra isso que servia a comida de gato? Ver isso quebrou meu choque, pois eu sabia que tinha que sair dali e corri pra tábua. Eu o empurrei, mas ela não se mexeu. Eu não conseguia movê-la, porque ela estava presa ali. E eu não conseguia colocar meus dedos em volta dela, já que as bordas estavam pro lado de fora. Eu estava preso. Maldito seja Josh! Eu podia sentir passos estrondosos acima de mim. A casa estava tremendo. Eu ouvi Josh gritar, e foi acompanhado por outro grito que não era cheio de medo. Enquanto eu continuava empurrando, senti a prancha se mover, mas eu sabia que não era eu que estava movendo. Eu podia ouvir passos acima de mim e na minha frente, e gritos e berros preenchendo os breves silêncios entre os passos. Eu me movi para trás e segurei meu walkie.
pronto pra tentar me defender. E a prancha foi jogada pro lado e um braço disparou e me agarrou. Vamos, cara. Agora. Era o Josh. Graças a Deus. Eu me arrastei pra fora da abertura segurando a lanterna e o walkie. Quando chegamos à cerca, nós dois pulamos, mas o walkie de Josh caiu. Ele tentou pegá-lo e eu disse pra ele esquecer. Tínhamos que nos mexer. Atrás de nós, eu podia ouvir gritos, embora não fossem palavras, apenas sons. E nós, talvez totalmente, corremos pra floresta pra voltar pra casa de Josh mais rápido e ser um pouco mais difícil de seguir. Durante todo o caminho pela floresta, Josh continuou gritando: "Minha foto! Ele tirou minha foto!" Mas eu sabia que o homem já tinha a foto de Josh, de todos aqueles anos atrás na vala. Eu suponho que Josh ainda achava que aqueles sons mecânicos eram de um robô. Nós voltamos pra casa de Josh e voltamos pro quarto dele, antes que os pais deles acordassem. Perguntei a ele sobre a bolsa grande e se ela realmente se moveu, e ele disse que não tinha certeza. Ele continuou se desculpando por ter deixado o walkie-talkie cair na casa, mas obviamente isso não foi grande coisa. Não fomos dormir e ficamos sentados olhando pela janela esperando por ele. Fui pra casa mais tarde naquele dia, pois já eram umas 3 da manhã. Contei pra minha mãe o básico dessa história alguns dias atrás. Ela desmoronou e ficou furiosa com o perigo que eu me coloquei. Perguntei por que ela inventou todas aquelas coisas sobre incomodar os novos donos pra me impedir de ir. Por que ela achava que a casa era tão perigosa? Ela ficou muito brava e histérica, mas respondeu a minha pergunta. Ela agarrou a minha mão e apertou com mais força do que eu pensava que ela fosse capaz. Fixou seus olhos nos meus, sussurrando como se tivesse medo de ser ouvida. Porque eu nunca coloquei nenhum cobertor ou tigela debaixo daquela casa pro box. Você não foi o único a encontrá-los. Fiquei tonto. Eu entendia tudo agora. Eu entendia por que ela parecia tão inquieta depois que tirou o box debaixo da casa no último dia lá. Ela encontrou mais do que aranhas ou um ninho de ratos naquele dia. Eu entendia por que saímos quase 2 semanas mais cedo. Eu entendia por que ela tentou me impedir de voltar. Ela sabia que ele fez sua casa sob a nossa, e ela escondeu isso de mim. Eu fui embora sem dizer mais nada e não terminei a história pra ela, mas eu quero terminá-la aqui pra você. Cheguei em casa da casa do Josh naquele dia, joguei minhas coisas no chão e elas se espalharam por todo lugar. Não me importei, só queria dormir. Acordei por volta das 9 horas da noite com um som do miado do boxes. Meu coração pulou. Ele finalmente tinha voltado pra casa. Fiquei um pouco mal com o fato de que, se eu tivesse esperado um dia, nenhum dos eventos da noite anterior teria acontecido e eu teria o box de qualquer maneira. Mas isso não importava, ele estava de volta. Saí da cama e chamei ele, olhando ao redor para ver um brilho de luz em seus olhos. O choro continuou e eu segui. Vinha debaixo da cama. Ri um pouco pensando que tinha acabado de rastejar para baixo de uma casa procurando por ele e como isso era muito melhor. Seus miados estavam sendo abafados por uma camisa. Então a joguei pro lado e sorri, gritando: "Bem-vindo ao lar, Boxes." Seus gritos vinham de um walkie-talkie. Box nunca tinha chegado em casa. Putz grila! Acabou. Acabou. A próxima parte chama mapas. Essa aqui a gente chama de caixas. Só que na verdade o nome é box, né? Porque é o nome do gato. Verdade, né, editor? Não, mas serve também como caixas porque tem as caixas da roupa. Tá, então vou deixar. Que é Nossa. importantíssimo, porque o cara voltou no cabideiro e colou as fotos no quarto dele. Você reparou isso? Ai, O quê? posso fazer uma coisa de criança? Ah. Eu olhei embaixo da cama. Ouvinte, eu olhei embaixo da cama, aqui, só pra ter certeza de que não tem nada aqui, certo? Ter certeza de que não tem nenhuma pessoa tirando foto ali da janela, eu vou olhar agora. Mano, mas que louco. O cara voltou as roupas dele na caixa, que é tipo no cabideiro, e ele tipo organizou o quarto e colou as fotos dele na parede. Ele passou a viver na casa, né? Ele começou a fazer o escritório de stalking dele ali no quarto do cara. Pois é. É estranho, cara, porque assim, os stalkers, eles costumam sim ter um alvo específico. Só que esse, parecia que ele tava tirando fotos, assim, de todo mundo. Parecia que ele tava stalkeando várias pessoas, mas nessa história, desde a primeira parte, Passos, mostra que ele tem uma fixação muito grande por esse menino. Então parece que ele é um stalker exclusivo dele. Ele tá stalkeando não a mãe, não a família, não a escola, não whatever. Ele tá stalkeando o protagonista dessa história. É uma história de stalking. E agora a gente, no final, o miado do gato, ele achou que o gato tinha voltado pra casa e o miado tava vindo do walkie-talkie, sendo que o outro walkie-talkie tava na casa. É, porque ele largou o walkie-talkie enquanto eles fugiam. Então, de fato, o gato estava na casa. Mano, que arrepio. Bom, então, essa foi a parte 3 da história Pen Pal e eu fiquei mega curioso pra saber o que aconteceu
Na verdade, eu vou ter que fechar aqui, senão eu vou acabar lendo a próxima história que começa. O título é Mapas. E tem mais outras além dessa. Tem Telas e, por último, Amigos. A história inteira ela é formada por 6 partes, que é Passos, Balões, Boxes, Mapas, Telas e Amigos. A gente leu Passos, Balões e Boxes. No próximo episódio a gente lê Mapas e, pelo que eu vi aqui, ela é muito grande. Então ela vai dar, tipo, um episódio de 1h30 fácil. A gente continua essa série em seguida nos próximos episódios e, enfim, até acabar. Uma coisa que eu não comentei é que provavelmente o cara, ele sabe a nova casa deles, porque ele roubou o gato. Então ele sabia onde é que ele tava, né? E se ele morava embaixo da casa antiga, ele tava observando ele o tempo todo, então era fácil de saber onde era a nova casa. Sim, nossa, imagina que loucura. O cara, ele tava escutando esse tempo todo. Ele podia ver, né? Porque, sei lá, mano, essas casas americanas é tipo de madeira o chão. Vai que tem uma frestinha, alguma coisa assim pra ele dar uma olhada. E como ele tava sempre lá, ele podia ver pela janela ou alguma coisa. Não existia privacidade nessa E ele casa. viu, inclusive, o momento em que eles descobriram a existência dele. E lembra que nossa! Lembra que a foto ela não tinha selo? A pessoa foi até a caixa de correio deles pra poder botar a foto? Não era tão difícil assim, porque ele morava embaixo. Cara, eu tô gostando como essas histórias elas estão se encaixando bastante. O que costuma acontecer com histórias muito grandes, que vão fazendo uma sendo a continuação da outra, é que você começa a se perder do ponto principal. E você rende demais, e aí não chega um momento que acaba não dando muito certo render mais. Essa história tem 6 partes, então eu pensei que em algum momento ela ia começar a ficar muito ruim, igual continuação de filme, tipo Esqueceram de Mim, que teve 6 continuações, ou 7, se eu não me engano. E assim, a 3 já é ruim, a 2 já é ruim, não precisava de mais, entendeu? Aí, essa história eu pensei que ia ser a mesma coisa, pelo tamanho dela, ela é extremamente grande. Ela, na verdade, se você colocar no Google, ela é conhecida como uma das creepypastas maiores que existe. E, cara, eu tô me impressionando com como ela tá fazendo conexões e tá fazendo muito sentido. E parece muito pra mim que quando o cara tava escrevendo, ele deu uma de Marvel, que quando ele tava escrevendo a parte 1, que é Passos, ele já sabia tudo o que ia acontecer na última parte, que é Amigos. Você conseguiu enxergar isso que eu enxerguei? Porque às vezes eu não enxerguei. Você viajou muito, vamos lá. Tá, vocês vão entender quando a gente chegar na última parte. Se vocês verem que estão fazendo muito sentido essas histórias, vocês vão entender o que eu quis dizer com isso. Esse foi o episódio, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar 5 estrelas no agregador que você usa para escutar a gente. Se você está pelo YouTube, o que é bem provável, vou pedir para você deixar um like nesse vídeo e deixar nos comentários o que você acha que vai acontecer na próxima continuação. E também a sua teoria sobre esse final. Será que ele sabe ou não a localização da outra casa? E como assim esse cara viveu ali embaixo esse tempo todo? Como que seria essa logística? O que você pensa sobre essa história? Conta pra mim nos comentários. E os comentários relevantes, é claro que a gente pode, sim, vir a citar em outros episódios. Nós temos o Instagram, que é @luzesdofarolpod. Nós temos um canal no YouTube chamado Luzes do Farol. Nós temos, se você está no YouTube, nós temos um podcast em todos os agregadores de áudio chamado Luzes do Farol também. E compartilhe, né? Manda o link desse vídeo ou desse episódio pra outra pessoa. E no Spotify você tem a opção de compartilhar o episódio nos seus stories, que aí você coloca o banner do nosso episódio lá. É interessante, faz isso e marca a gente vai repostar nos stories com certeza. Compartilha pro seu papai, pra sua mamãe, pro cara que fica tirando foto de você enquanto você não tá olhando. Bom, então é isso. Muito obrigado por ouvir até aqui e tchau!